dura, árida e quase desolada. Essa é a região do Cariri, no nordeste do Brasil. É um lugar que atrai poucos turistas, longe das terras exuberantes e chuvosas da Amazônia. Essa área não é só desprovida de água, como também da mensagem adventista. A presença de Jesus aqui é mínima, e foi isso que atraiu Jorge e a Edjane Barbosa à região. Estava numa igreja grande, confortável, e isso é muito bom. Mas ao saber que existem lugares difíceis e que não tinha a presença da igreja adventista, que nós cremos que é a verdade, a mensagem verdadeira, ficamos incomodados e intranquilos, até para dormir, sabendo que a gente estava muito bem, as pessoas estavam perecendo no pecado. Então, oramos a Deus, nos colocamos na mão dele e pedimos a ele direção para tomar uma decisão certa no sentido de ir a estes lugares. E sentimos que Deus estava realmente nos chamando. A paixão deles de espalhar o Evangelho os tirou da vida confortável com um trabalho na Universidade Adventista e os transformou em missionários na pequena cidade da Barra de São Miguel. Com menos de 2.000 residentes e nenhum adventista, era um contraste duro ao campus vibrantes e a comunidade de fé que deixaram para trás. Apesar de ser nossa região, nós morávamos aqui, mas nunca tínhamos convivido com o Cariri, que é uma terra que não tem água, que geralmente as pessoas sofrem muito porque falta esse bem tão precioso. E não era fácil comprar fruta, verdura, nós tínhamos que andar 90 quilômetros geralmente para adquirir esses produtos. A falta de acesso às necessidades básicas como comida e água foi difícil. Mas além dos desafios físicos, os Barbosa enfrentaram uma dificuldade emocional. Eles se sentiam extremamente solitários. Então, inicialmente, era fazer cultos, eu e minha esposa sozinhos naquele lugar, fazíamos nosso culto, né? Como sabíamos, cantávamos nossos hinos, né? Lia os livros da irmã White, né? A Bíblia, estudando, orando. E quando cantávamos, era a hora mais difícil, porque quando cantávamos, lembrava dos cantos da igreja anterior, muita gente cantando, e agora só eu e minha esposa. Então, algumas vezes, foi muito difícil, porque a gente se derretia em lágrimas, porque não é fácil. Mas sabíamos que tudo tinha um propósito, e era no tempo certo que aconteceria. As condições precárias e o isolamento fariam com que muitos desistissem. Mas os Barbosas jamais questionaram o chamado de Deus. Nunca tivemos, nem deixamos passar, nem alimentar o sentimento de que estava tudo errado ou fizemos a escolha errada. Tínhamos certeza que, assim como Deus chamou Abraão, na Bíblia ele nos dava força de que ali era realmente o chamado dele. Então confiávamos nele ao meditar na Bíblia e orar, muitas vezes até de madrugada. Deus falava por meio da sua palavra, nos confortando que aquilo ali era a decisão mais certa que a gente tinha tomado para estar naquele campo missionário. Lentamente, eles começaram a fazer amizades e entrar em contato com a comunidade. Logo, um pequeno grupo se reunia na casa deles. Mas por mais que o progresso fosse promissor, era difícil falar com as pessoas sobre Deus só as convidando para cultos em uma sala de estar. Não existia igreja, eles precisavam de um lugar adequado para os cultos. As orações foram respondidas quando, em janeiro de 2012, uma equipe da Maranata chegou para erguer uma igreja de um dia na Barra de São Miguel. A construção chamou muito a atenção dos moradores. Ficavam imaginando quando nós dizíamos, nossa igreja vai ser construída num dia só. E elas ficavam, mas como que isso vai acontecer? E quando a equipe chegou, todo o material, e começaram por volta de 9 da manhã, 3 da tarde, a igreja estava erguida e coberta, a cidade em peso espalhou a notícia e todos foram ver, e realmente foi muito importante, porque foi o pontapé inicial para que dali em diante as pessoas acostumassem com a ideia de uma igreja diferente. Para os Barbosa, ver a estrutura da igreja subir foi uma afirmação concreta de que o trabalho duro deles valeu a pena. Porque você chega num lugar, não tem nada. De repente vê uma igreja subindo, não tem algo mais gratificante, maravilhoso para nós que estávamos entrando nesse desafio de trazer o evangelho para aquela cidade, né?
construir aquele lugar para a honra e glória de Deus. Depois que a equipe da Maranata foi embora, Jorge e Edjane tiveram que terminar a igreja. Eles tinham poucos recursos para contratar profissionais, então fizeram grande parte do trabalho sozinhos. Nós não tínhamos nenhuma experiência de construção, a não ser quando nós começamos a construir nossa casa em Minas Gerais, e acho que era Deus já dando uma treinadinha para quando chegar no campo missionário a gente saber fazer alguma coisa. E fizemos. Tudo que nós fizemos realmente foi contribuir para que a igreja ficasse mais bonita ainda. Foi difícil, a terra muito dura, não tinha água, então tinha que molhar a terra para amolecer, para poder cavar e fazer ali o alicerce da igreja. Conseguimos essa parte e agora começamos a meter a mão na massa, né? Preparar cimento, areia, virar, né? E trazer pedra, sentar tijolo, né? E tudo isso foi muito gratificante, porque a gente começou a ver a igreja crescer desde baixo até em cima, né? E isso tornou a gente, nos fez muito feliz em participar dessa construção. Após 9 meses de trabalho duro, a igreja estava completa e pronta para a consagração. A construção logo virou um ponto de referência na cidade. Quando a igreja foi construída, nós tínhamos um ponto de referência. Na realidade, foi a construção mais bonita da cidade de Barra de São Miguel, a princípio. E as pessoas começavam a dizer, a igrejinha nova, a igrejinha azul. E quando convidávamos, já tínhamos como indicar aonde nos reunirmos, e isso foi muito importante para a gente. Sem ter uma igreja onde reunir as pessoas, mesmo que fosse num ambiente alugado, não seria a mesma coisa. Não é um ponto de referência e não representa bem o nome de Deus também. Essa nova construção chamou a atenção de uma jovem chamada Stephanie Ferraz. Uma vez eu passando aqui em frente à igreja, né, vi que tinha um pequeno grupo de pessoas. Também não conhecia, né, a igreja. E olhei, né, e resolvi entrar, né, resolvi fazer a visita. E gostei, né, entrei, fiquei observando e gostei. A Edjane e o Jorge começaram a estudar a Bíblia com a Stephanie. Em pouco tempo, ela frequentava a igreja todo sábado, trabalhava com as crianças e aprendia com os cultos. A bela igreja foi o que inicialmente a atraiu, mas foi o amor e o carinho dos membros que realmente a cativaram. Quando eu vi a igreja a primeira vez, para mim foi maravilhoso. Foi uma paz para mim, né? Uma alegria muito grande, que eu posso dizer que jamais senti, né? Encontrei pessoas aqui que me abraçaram, que me aceitaram da forma que eu era, né? E hoje sou transformada, graças a Deus. Eu acho que se não tivesse essa igreja aqui perto de mim, eu acho que eu seria a mesma pessoa de antes. Logo, a Stephanie compartilhava a paz e a alegria que encontrara na igreja com outras pessoas. Eu comecei a dar estudos bíblicos, né, porque eu quis compartilhar o que eu aprendi, né, que eu acho que esse é o desejo de todos nós, né, de irmos para o céu, mas também queremos levar outros conosco, né, e através do estudo da palavra, né, nós sabemos que estamos fazendo isso. A vida da Stephanie é apenas uma entre muitas que os Barbosa transformaram na Barra de São Miguel. Mas com a igreja completa, eles sentiram a necessidade de levar o evangelho para outra cidade. O Jorge e a Edjane se mudaram para uma cidade a 16 quilômetros dali, o Riacho de Santo Antônio. Eles já fundaram um novo grupo que se encontra todo sábado nesse espaço alugado. Hoje, os Barbosa passam muitos sábados fazendo o culto separadamente. Jorge continua responsável pela congregação da Barra de São Miguel e a Edjane cuida do grupo novo em Riacho de Santo Antônio.
A vida como missionários não tem sido fácil, mas é um período de muito crescimento espiritual para os dois. Percebemos quão, às vezes, nós éramos vazios, mesmo estando envolvidos com a igreja, mesmo estando comprometidos com a obra do Senhor, numa escola ou numa igreja maior. E o crescimento maior, espiritual, é nosso. Somos nós que crescemos, somos nós que aprendemos cada dia mais e isso nos traz muita alegria, porque queremos ensinar para as pessoas um modelo diferente de viver, uma história diferente, escrever uma história diferente, mas nós já estamos escrevendo essa história. O compromisso de levar a palavra de Deus para o máximo de pessoas possível é o que dá força à obra deles. Quando decidimos envolver-se nesse trabalho, nessa missão de evangelizar lugares onde não tinha presença da mensagem adventista, nos colocamos nas mãos de Deus e decidimos que Ele cuidaria e nos guiaria. Só pararíamos a missão quando Ele interrompesse para a gente a missão. Então, estamos dispostos a ficar no campo missionário até o dia que Deus disser basta, ou que a vida ou a saúde não der condição mais. Mas enquanto for possível, enquanto existir força e condição física, estamos dispostos a ficar no campo missionário até Deus mandar parar. Temos muitas cidades que não conhecem. Nessa região que estamos, existem 8 cidades que não têm a presença da Igreja Adventista. E temos cada dia que pedir a Deus, Senhor Deus, dá-nos essa cidade para o Senhor. Então, acreditamos que Ele vai conduzir o trabalho. Não podemos assim, desistir, porque se Ele nos trouxe para cá, é porque Ele tem um desafio para a gente aqui. E não é por dificuldades, por não ter facilidade que a gente vai desistir da obra, não. Estamos confiando em Deus que a obra não é nossa, é dele. Ficaremos nesse campo lutando e evangelizando até o dia que Deus disser basta.